Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, a gente segue agora. Você sabe, toda quarta-feira a gente conversa sobre nutrição e saúde com a nossa nutricionista Camila Spinelli e ela já está aqui no estúdio com a gente. Olha só, pesquisas indicam que cerca de 30% de todas as crianças com desenvolvimento normal podem encontrar algum tipo de desafio com a sua alimentação. Sabemos também que apenas cerca de metade dessas crianças vai superar aí completamente suas dificuldades com a alimentação sem ajuda especializada. Ou seja, vai ter déficit aí de nutrientes, vai ser aquela criancinha chata, e aquele adulto chato que não come as coisas, porque não gosto, né? Criança a gente chato pra comer. A gente até tolera, né, Pancho? Mas tem até um programa do Clôtero Agro. A gente finge que não vê. Não é bem tolerar, a gente finge que não vê. Não. Pra não se incomodar, porque eu não tenho paciência pra você, querido. Vai lá, cuidado, né? Mas tem até programa do Clôtero Agro, né? Chato pra comer o programa. Porque a pessoa é adulta, ela come o quê? Batata frita com ketchup. É a única coisa que ela come. Bife, bom dia, Camila Spinelli. Pois é, se empolgou, Gisele, né? Bom dia. Mas é isso mesmo. Esse olhar é bem importante, né? As pessoas acabam deixando de lado, né? Ai, não tô com tempo pra isso agora. Ai, criança chata. Ai, come. Ai, não... E aí deixa ela assim. Não gosta, Por isso, né? cada vez mais as concessões vão tomando conta. Ou seja, não, tudo bem, come o que tu quer. Vai aqui. Aliás, hoje é assim, né? A pessoa chega no restaurante e pergunta, o que tu quer comer? Uhum. Exato. Eles nunca perguntaram pra mim o que eu queria. Uma vez por mês, talvez, naquele dia, né? Que era um dia especial e a gente esperava por aquele dia, né? Eu lembro que teve uma época que eu ia na lanchonete da Hering e aí eu podia pedir o que eu queria e eu pedia um filé com fritas delicioso. Mas era um filé com fritas, que delícia, né? Uva. Nossa! Meus 9 anos de idade, coisa boa. Fanta uva é muito entregar a idade, viu, Pancho? Pois é, vou fazer o quê, né? A Gisele já me chamou de velho 3 vezes aqui hoje, então tá tudo certo. Não, jamais. Não, imagina. Eu só errei a data, gente, não foi por só que querer. Em 1963, acho que já eras uma criança, né, Pancho? Não, é porque a notícia era que ele tinha dito que ele tinha medo da Guerra Fria quando ele era criança. Alguns dias ele disse isso. Vamos voltar ao tema, por favor? Não, agora pra você me defender, eu jamais faria essa grosseria. Eu só errei a data porque eu tenho, assim, um probleminha de... Quantos anos era isso aí, né? Aí eu errei. Ele se ofendeu. Então, né? Camila, olha só. Vamos ao tema. Voltando ao tema, né? Desafios com sua alimentação, né? Diz aqui, né? Que metade das crianças, 30% das crianças, na realidade, não metade, pode aí encontrar algum tipo de desafio, né? Que tipo de desafio? Quando fala em desafio, a gente tá falando do que exatamente? Então, se a gente for olhar, até 30% não é metade, né? Depois de quanto coloca, mas é bastante, né? É bastante não é metade. Pra gente. Eu corrigi depois. Mas é bem isso mesmo. Mas é bastante. É muito. Né? Se a gente for olhar, não precisa ser metade ou mais da metade, né? Uma criança já com dificuldade ou com recusa é uma criança que precisa de um olhar, né? E muitas vezes é bem isso que a Gisele falou. A gente precisa ter, às vezes, um pouco de calma e paciência nos dias de hoje, isso é tão difícil. Pois é. Né? Esse olhar para a criança. A gente não tem mais isso com a gente, como é que a gente vai ter com o outro? Com o outro, exatamente. Então, é bem isso, né? A gente falava na semana passada do olhar empático, é preciso ter esse olhar empático, né? A gente já começou a falar desse tema na semana passada. O nosso ouvinte que não esteve aqui conosco nesse horário, pode olhar no YouTube, né? Que tá lá os cortezinhos. E a gente já começou a abordar um pouquinho disso e não demos conta de todo o assunto, exatamente, né? E por isso voltamos, porque a gente vai nesse movimento de achatar o que é normal, o que não é normal, então, o que é indicado ou não fazer, né? E por que eu preciso ter um olhar especial para isso? Principalmente porque os hábitos alimentares são formados nessa fase. E aí eu deixo passar, não, só com batata frita mesmo, então vem aqui, ó. O que tu quer comer? Batata frita? Tá, então batata frita, né? E aí vai tornando a pessoa mais seletiva, a criança mais seletiva, né? Desculpa te interromper, mas eu vejo... Quem sou eu para falar não tenho filho, não cuido de criança, mas a minha percepção é... Na hora que a criança rejeita um alimento
e a mãe fica preocupada que ela vai passar fome, ela dá qualquer coisa que a criança coma. Ai, mas ela só come isso. Se ela não comer isso, ela vai ficar com fome, ela vai ficar desnutrida. E aí ela cede. Ela porque... reforça a seletividade, Gi, muito bem colocado. Isso é muito comum de acontecer, né? Ah, não, então se não come isso, então toma isso aqui, ó. Tó, pega isso pra não passar fome. Ou, então, pra crianças que ainda usam mamadeira, né? Aí vai pra mamadeira, vai pro leite, ou vai pra aquilo que a criança quer. Gente, isso só reforça o comportamento negativo da comida. Então, apresentar os alimentos é muito importante. A criança não vai aceitar na primeira vez. A gente dificilmente gosta de alguma coisa na primeira vez que a gente come. A gente só gosta de uma coisa a primeira vez que a gente come porque a gente já tem ou o paladar viciado por açúcar, por glutamato, por gordura, enfim, né? Que aquele alimento tenha, que é hiperpalatável. Ou porque somos adultos e vivemos em sociedade e a gente acha que gosta porque todo mundo gostou. E a criança não tem isso. Sim. E a gente come sincera, isso. né? Então, assim, a criança é sincera. Não gostei. Não quero. E outra coisa muito importante que a criança faz e que eu só comentei por cima na semana passada é a neofobia, que é o medo do novo. Ela tem medo de comer coisas novas. Ela Ainda mais se a cara é estranha. Exatamente. E às vezes ela só bota na boca e fala, não gostei. Então pronto. Tentei dar comidinha, ela não gostou, então bola pra frente, vamos seguir. Não, precisa apresentar de novo, né? E é muito da forma que apresenta. Quantas vezes você falou semana passada? Então, para uma criança na introdução alimentar é de 10 a 12 vezes. Numa criança que tem seletividade, a gente vai para 30 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 35 vezes, dependendo do tipo de seletividade. Então, eu não vou esperar que a criança vá comer, sei lá. De primeira. Vamos lá, feijão é uma coisa bem característica também, né? Eu tinha comentado, o grupo das leguminosas é muito recusado. Feijão as crianças até comem. Agora, se é feijão carioca ou feijão branco ou grão de... Não come. E aí eu vou dizer, tá, experimentou? Não vou mais fazer porque não vai comer mesmo. Mas como que eu estou oferecendo para a criança? Eu ofereci só uma vez para a criança isso para ela comer? Ou eu falo para ela assim, come isso, porque senão depois não tem televisão. Lembra que a gente falou das recompensas? Não é só a sobremesa, né? Se tu comer tudo, eu te dou chocolatinho depois. Não, depois é a sobremesa, né? Então, o que a criança faz? Ela começa a ver que aquele momento de estar ali comendo aquela comida não é legal. E o que é legal é o que vem depois. Lógico. E aí ela se força a comer para ver o desenho. Então, ela não estava se motivando pela alimentação. Mas isso não pode vir gradativamente? Isso até pode vir gradativamente se a criança está na presença do comer. O que muitas vezes não acontece, né? A criança está comendo pela casa e está rondando pela casa, né? Ou tá na telinha do Ou tá na telinha do celular, do tablet, exatamente. Ou a TV ligada, vendo o desenho, né? Ou comendo na frente da TV, né? Isso é uma coisa muito comum. As mães, pais, familiares, vós, né? Quem cuida das crianças, acaba colocando a criança na frente da televisão porque daí ela não incomoda. Não é verdade? Claro, ela hipnotiza. Né? Criança dá trabalho. Criança corre, criança pula, criança grita, né? Criança não tem, sonho, gente. não tem noção, né? Criança não tem noção. E aí a gente faz o que muitas vezes? Coloca na frente da TV para ela não incomodar, né? E é como eu falei semana passada, é muito mais sobre nós do que sobre eles, né? E a gente percebe muito isso, essas recompensas, essa pressão por comer, cada vez mais tem acontecido no mundo moderno, na nossa correria. A gente não tá dando atenção e as crianças estão se tornando seletivas. E aí sai daquele alimento em que eu descasco mais pro alimento do que eu desembalo mais, né? Então vai pra bala, vai pro chiclete, vai pro salgadinho, vai pra tudo que é mais industrializado. E até porque agora ela conhece todos os personagens, porque daí ela vê televisão, e daí tá lá Chama mais atenção. na capa da bolacha recheada, tá na capa do iogurtezinho, né? E iogurte é tão fácil de tomar, né? Não precisa nem mastigar. Sim. Não é verdade? Só nem presta atenção, só vê na televisão, só vira o copinho. Exato. Mas, Camila, quais são os prejuízos que essa criança vai ter por estar sofrendo com essa seletividade, não conseguir, óbvio, vai faltar nutriente, mas o que engloba tudo isso? Obesidade, eu acredito que esteja envolvida, né? Porque essa criança, ela não vai se alimentar direito. Não vai ser saudável. Essa criança, ela acaba se tornando, sim, né, um adulto seletivo. E os estudos já mostram
que está associado sim com hipertensão, problema cardíaco, né, coração, obesidade, diabetes, tudo isso até precoce, não só lá na frente, mas já começando na adolescência, sabe? Por quê? Porque muitos desses alimentos que daí a criança passa a aceitar, que são alimentos hiperpalatáveis, são ricos em açúcares e a gente não sabe que eles são ricos em açúcares. São ricos em sódio e a gente às vezes não sabe que eles são ricos em sódio porque a gente não leu um rótulo. Mas o que é rico né? em açúcar e que geralmente as pessoas não percebem que é rico em açúcar? Vamos lá. Hoje eu acho que o campeão de açúcar mesmo, que as crianças consomem todos os dias em pequenas doses, os pais não percebem, são os sucos, os refrescos. Ai, caramba. Tá? Então, assim. Mesmo os de caixinha, porque todo mundo fala, né? Todo mundo fala dos sucos em pó, por exemplo, né? Que Sim, são veneno, que é açúcar puro. Isso, mas os de caixinha também. Gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Inclusive, não só os de caixinha, sabe aqueles sucos prontos de laranja pasteurizado que você compra lá na parte de frutas do mercado? Diz que é integral? Isso. Ah. Sim, integral. Sim. Tudo bem, pasteurizado. Mas muitos deles têm açúcar dentro, sabia? Eu ontem Adicionado? segunda-feira fui ao mercado e aí tinha 3 tipos diferentes, 3 marcas, né? E eu tava com a pequena, tava com a minha mãe, Cecília não passou muito bem essa semana, levei ela ela queria comer banana com pasta de amendoim. Eu falei, ok, filha, vamos lá comprar banana que não tinha banana em Pode ser uma casa. filha de uma nutricionista. Né? Porque não conhece açúcar, né, Gi? Então tem isso, então isso faz parte do repertório, né? Como eu monto o repertório para criança é muito importante. E aí eu fui comprar o suco de laranja, porque eu sempre dou própolis no suco de laranja para ela e a gente acaba consumindo também. Nenhuma das 3 marcas era isenta de açúcar. Meu Deus. As 3 tinham açúcar. As 3. E junto deles, 2 eram integrais e 1 era néctar. E aí, o néctar, ele não é 100% suco, né? E muitas vezes ele é adicionado de açúcar. Então, as pessoas, elas não leem isso. E tá tudo bem. Às vezes, a gente tá na correria, a indústria faz isso mesmo, engana a gente, né? Vai lá, pega a caixinha que é mais prática e às vezes a gente acha que a caixinha é mais saudável do que o refrigerante. Olha, nem sei dizer, tá? Hoje, assim, não sei dizer. Eu diria assim, olha, tem que olhar marcas, né? Tem outro suquinho que tá super em alta agora, que é uma latinha de suco de uva. Diz assim, uva e maçã, porque geralmente usa maçã para adoçar. Aí você vai lá atrás, o segundo ingrediente é açúcar, sabe? O primeiro é água, né? Que é o que a gente espera. Que tem a maior composição. Que seja, né? E aí o segundo é açúcar para depois virar uva, sabe? Então, assim, e as crianças estão ali tomando, né? Gaseificado, inclusive. Então, assim, é como se fosse a Fanta Uva, sabe, Pancho? É uma Fanta Uva moderna que não chama mais Disfarçada Fanta, de saudável. disfarçada. E as crianças consomem muito. E outra coisa também, Gi, que você perguntou, que eu vejo muito acontecer, e até familiares e amigos por perto, às vezes fazem isso. Muitas vezes a gente, por culpa, porque nasce uma mãe, um pai, nasce uma culpa, né? A gente sempre brinca disso, né? Porque tu sempre tá achando que tu tá ou acertando ou errando muito e assim vai, né? E o que eu percebo muito é assim, os pais buscando as crianças de escolas e dentro do carro tem alguma coisa. E o que é essa coisa? Bala, pirulito, chicletinho, bolachinha. Virou Uber já. Né? Virou Uber. Mais ou menos isso, Gi. Quer uma balinha? Quer um pirulito? Hoje, Quer um vamos refri? então pra casa. A mamãe trouxe pra você hoje um pirulito. Ou, eu tenho uma surpresa pra você no carro. É claro que a criança vai querer sair daí da escolinha que ela tá brincando, pra ir pra uma cadeirinha, ficar amarrada dentro do carro até chegar em casa, né? Num trânsito legal de Blumenau ou região. E aí, a criança, é claro que ela vai querer. E aí, o que tem lá? Geralmente tem guloseima. Então, assim, né? Ou às vezes tem uma pipoquinha dessas com açúcar, sabe? Ai, porque é menos pior. Tudo bem, é menos pior, mas não é só sobre o alimento, é sobre o comportamento alimentar. E isso também é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Então, dificilmente, quando os pais tiram a criança da escolinha, da creche, da escola e levam pro carro, e tem um brinquedo novo lá dentro, ou tem uma florzinha, ou tem um desenho, ou tem um papel, uma caneta para fazer um desenho, né? Para pintar. É sempre comida. Já perceberam? A gente sempre fala isso, né? Tá triste, a gente come, tá feliz, a gente come, tá... A nossa sociedade, né, é envolvida pela comida, né? Vai festejar, vai chorar, vai não sei o quê. Sempre tem comida no meio. É lindo isso, né? Isso é lindo, isso é muito legal. Só que a gente tem que pensar em hábitos e comportamentos, né? E é isso que tá acontecendo hoje. Aí as crianças acabam acontecendo o quê? A curto prazo, essa desnutrição. A longo prazo, acaba acontecendo de... formar, né, esses hábitos errados e se perpetuando, e depois aí tem um monte de adolescente adulto tomando um monte de remédio para diminuir
ansiedade, Opa. que está relacionada com açúcar também. Tudo bom. Depressão, né? Opa, exatamente. Tem um vídeo pra mandar pro Pancho que fala disso, ó. Eu vou Eu indicar, tenho hein? vários vídeos Ele pra não assistir. assiste? Eu não assisto. Não, poxa, Ai, por eu quê? Eu esqueço. Porque eu esqueço. Querido, vou ficar, assiste, vamos assistir Eu junto. esqueço Vou de convidar ele assistir. pra uma sessão de cinema, vou passar pra ele os efeitos do açúcar no cérebro, por que Mas que ele eu já sei, prejudica. tô cansado de várias saber. séries. Você sabe, mas tem Tô umas coisas cansado muito de saber. boas. É. Tem Tô várias sériezinhas Então no vai apanhar de Netflix, né? chinelo. Eu sei. Tem várias sériezinhas no Netflix Tem até várias, sobre já isso. vi vários algumas, já vi Prime, algumas. tem vários, assim, que são até bem importantes, assim. E aí a gente se pergunta, né, o que, que a gente tá fazendo pros nossos filhos, né? É Assim, que no até... fim a gente tá repetindo o padrão que a gente faz nos exatamente. filhos, né? E aí, sabe o que, a gente se percebe fazendo, Pancho? Exatamente, repetindo padrões. E aí fica aquela fala assim, mas eu sempre fiz isso e nunca morreu, né? Ah, putz, pelo amor de Deus. Aí, Né? ó, tão grande, criado. Aí, ó, sucesso. Tão grande, mais, maior até do que grande, deveria. mais grande do Mas que a que deveria. preço, Maior do né? que A que deveria. preço. E aí, exato, é o que a gente fala, né? Eu não tô afim de criar uma sobrevivente, eu tô afim Não de é. criar, né, uma isso. criança saudável e não que sobreviva como, ai, comeu e não morreu. Não. Não é assim. Cami, pra gente encerrar aqui, que o nosso Uhum. tempo obviamente já estourou, onde se busca ajuda? O que esses pais podem fazer quando vem que essa criança não tá escolhendo, né, esses alimentos que não são tão saudáveis, e cabe aos pais também essa escolha, né? É isso que eu ia dizer, Onde às vezes busca não é a criança ajuda? que tá escolhendo, às vezes é o pai que tá escolhendo pela criança. O né? ambiente Acho que, em geral, obesogênico é o que que a gente acontece. chama, né? O ambiente obesogênico, o ambiente que propicia a criança a ter esses alimentos, né? Não adianta eu dizer pra criança comer fruta se eu não tenho fruta em casa. Era o que Sim, falávamos se o pai no- não dá nos exemplo. programas anteriores, né? Se os pais não são exemplo, a criança ela vai seguir outro exemplo. Ela vai seguir o exemplo do pai, né? E da mãe, claro. Então, e ela tem que ter o alcance dela. Ela não vai no mercado comprar a comida, né? Então, isso também, ou a escola que você escolhe, o tipo de alimentação da escola, isso é importante olhar, né? Tem pais que nem sabem o que vai ser servido, como é que é a merenda, entre aspas, da escola, que hoje a gente chama de alimentação escolar, né? Então, isso é um ponto bem importante. Bom, onde buscar ajuda? Gente, se tem sempre o pediatra junto, e os pais referem aos pediatras a seletividade, a recusa alimentar, o pediatra ele já guia, né? Em alguns movimentos aí, o que pode ser feito, algumas estratégias. Hoje, o profissional que é habilitado a trabalhar com alimentação infantil, mesmo alimentação, é o nutricionista, tá? Seletividade alimentar, recusas alimentares, nós ainda temos terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga infantil, porque é uma relação de comportamento, então que precisa ser visto num todo. Então, uma equipe multidisciplinar é bem importante, dependendo dos casos, mas eu acho que assim, o primeiro olhar vem do pediatra, né? Porque o pediatra é o médico da família que tá lá cuidando da criança. E aí, o pediatra já vai dar ali alguns toquezinhos, algumas dicas e espera-se então que indique para esses profissionais, né? Então, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, né? Então, são muito importantes nessa linha de crianças que são seletivas. E outra, como a Gi falou ali antes, né? Muitas vão superar sozinhas, outras não. E esse outras não também vem muito dessa relação que nós pais levamos para a criança, sabe? Então, assim, vai superar sozinha, porque se eu continuar apresentando aquele alimento que recusou, o grão de bico que falamos antes, né? Se eu continuar apresentando o grão de bico, uma hora ele vai comer esse grão de bico porque ele vai estar ali, vai fazer parte, já vai estar ali, é confortável para ele aquela relação ali com o grão de bico dele tá ali. Agora, uma hora ele vai se estimular para comer. Agora, se só aparecer o grão de bico uma vez e nunca mais, esse nunca mais, ele vai ser adulto, ele vai dizer, grão de bico, nossa, acho que eu nunca tive lá em casa pra comer. Né? Então, bom, nunca tive lá em casa pra comer. Então, obviamente que eu nunca comi, não lembro nem o gosto disso, né? Então, esse superar sozinho também envolve o ambiente. Então, buscar essa informação é bem importante. Maravilha. E variar na maneira como se prepara os alimentos também, né? O grão de bico tem tantas maneiras de fazer, como pasta Inúmeras. de grão de bico, por exemplo, que é delicioso, né? A pasta de grão de bico, Pancho, na escolinha, só pra fechar, na escolinha da Cecília, né? Hoje, sou suspeita de falar, eu que monto o cardápio de lá. Mas... Pra garantir a alimentação da minha filha, eu vou montar o cardápio. Né? Mas existem vários desafios lá e assim, por um respeito pelas crianças. Tem criança que é PLV, tem criança que tem alergia ao glúten, né? Então é um cardápio que não tem leite derivados, é um cardápio que não tem glúten, né? E não tem açúcar, nada de açúcar para crianças até de 5, 6 anos. Não é só para criança menor de 2 anos, o cardápio não tem. Então é desafiador. Confesso pra ti que é desafiador. Mas quando eu fiz a
pizza pra eles, pizza geralmente vai o quê? Queijo, né? O que a gente fez? Hummus. Ah, a que pastinha legal. com grão de bico. E vai super bem, né? Não tem requeijão. Mas o que a gente faz? A gente faz uma pastinha de abacate. Então, assim, a gente vai modificando um pouquinho e vai criando novas expectativas. Grão de bico. No dia do não tem feijão, tem grão de bico. Tem farinha de grão de bico. Tem pasta de grão de bico, Tem né? muitas maneiras, Então, né, tem de muitas apresentar. maneiras que às vezes a gente esquece. Maravilha, Variar é então. importante. Tá ótimo. Camila Spinelli com a gente mais uma vez, falando de alimentação. Obrigado mais uma vez. Né? Obrigada. Ser muito bom estar aqui com vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente vai escolher ainda um tema pra semana que vem. Se você tiver uma sugestão, mande aqui pra nós, 99202-1063. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.